Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 6 e 7 diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, meus amigos, que têm me acompanhado aí nas redes sociais, um trecho da Palavra de Deus, eu queria dizer para você que a ansiedade é uma coisa muito ruim, que corrói dentro de nós. E aqui nesse trecho que eu acabei de ler, antes de falar sobre ansiedade, a palavra do Senhor está falando que de nós humilharmos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo ela vos exalte, ou seja, Deus nos exalte. Sabe o que é interessante? Quando fala esse trecho que eu acabei de ler, que nós devemos humilhar perante a potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vai nos exaltar, quer dizer o quê? Que devemos ser humildes a ponto de, mesmo que nós tenha poderes, mesmo que nós podemos usufruir de algumas coisas, mas nós devemos ser humildes e se humilhar diante a potente mão de Deus. E que o seu tempo Deus vai nos exaltar. Sabe o que me chama a atenção? É que Davi ele foi humilhado. Davi foi humilhado pelos seus parentes, pela sua própria casa, porque diz a palavra do Senhor que Davi, enquanto ele estava lá no campo, tomando conta das ovelhas, né, que era um trabalho meio simples, que o seu pai ordenou ele para fazer, mas ele fazia porque ele era obediente ao seu pai. Só que mal sabia Davi que ele estava sendo observado por Deus. Por que eu digo que ele estava sendo observado por Deus? Porque a Bíblia diz que Israel estava precisando de um rei. E aí Deus chama Samuel, o profeta da época, e fala: vai até a casa de Jessé. Quem é Jessé? Era o pai de Davi. E Davi, além deles, Jessé tinha outros filhos de guerra, filhos soldados de guerra. E a Bíblia diz que Deus falou para Samuel: vai na casa de Jessé o belemita, porque de lá tenho provido um dos filhos dele como rei. Então o que acontece? Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fala: Deus me enviou aqui porque um dos seus filhos Deus vai ungir como rei de Israel. A Bíblia disse que Jessé colocou todos os seus filhos formosos, mas veja bem, né? Vamos abrir aspas. Se Deus, através do profeta, foi até a casa de Jessé e falou assim: Deus tem provido dos seus filhos um rei de Israel, qual era o papel de Jessé, o pai dos filhos, ou o pai de José? Não, aqui eu tenho tantos filhos, mas falta um que está no campo. Ele devia, né, porque é filho também, ele devia ter falado: não, Samuel, meus filhos estão todos aqui, mas além deles tem um que está lá no campo. Embora Jessé podia até falar com essas palavras, embora ele não seja uma pessoa preparada, é uma pessoa que toma conta das minhas ovelhas, não é um soldado de guerra, mas é meu filho também. Ele podia ter declarado isso para o profeta Samuel, mas não, ele inibiu, ou seja, ele escondeu Davi por ser de pequena estatura, por ser ruivo, menino, escondeu de Davi, escondeu do profeta Samuel, mas mal sabia Jessé que não estava escondendo o seu filho de Deus. Então, meu irmão, meu querido, meu amigo, se você faz alguma coisa e alguém não está vendo, ninguém está te observando, mas continue fazendo, meu querido, continue fazendo, porque Deus lá no céu, Ele conhece tudo, sabe de tudo, e ao seu tempo Deus vai te honrar. Então seja humilde, se humilha diante da presença do Senhor. Continue fazendo o que você está fazendo. Davi continuou fazendo o que ele estava fazendo, mas a Bíblia disse que quando passou, e outra coisa, as coisas quando são decretadas por Deus, quando Deus tem um projeto, um plano na vida de uma pessoa, ninguém nunca vai conseguir tirar ou roubar esse plano que Deus tem na sua vida, meu querido. Os planos de ser rei de Israel não eram aqueles que estavam aí, os irmãos de José, né? Os irmãos de Davi, melhor assim dizendo, mas sim Davi. Os planos, o projeto de Deus era para Davi, não era para os seus irmãos. Podia passar quantas vezes for, né? Mas os planos de Deus, o decreto de Deus para ungir era Davi.
Então o que adiantou? Passou todos os irmãos de Davi, um mais formoso do que o outro, um mais forte do que o outro, mas nenhum deles foi agrado de Deus, até que quando passou todos eles, Samuel, ele olhou os olhos e falou, um desse, é esse, mas nenhum Deus aprovou. Quando passou todos, aí eu quero entender que o profeta falou, mas não é possível, Deus me chamou aqui, me mandou vir aqui para ungir um dos filhos de Jessé como rei, mas passou todos. Aí a Bíblia disse que o profeta falar para Jessé, acabou seus filhos, Jessé? E aí Jessé falou, não acabou, tem um que está lá no campo. Aí Samuel falou assim, então vamos fazer um negócio. Você ainda tem mais um filho, certo? Então manda chamar ele. E nós não vamos assentar à mesa para comer enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que quando Davi foi chamado e chegou até a presença do profeta Samuel, os olhos de Samuel olhou para Davi e o Espírito de Deus tocou no coração de Samuel, falou, esse aí que vai ser ungido como rei de Israel. E na mesma hora, o profeta Samuel ungiu Davi como rei de Israel. E aí o que acontece? Quando Davi foi ungido a rei de Israel, ele não já podia sair falando com todo mundo, tal, mostrando autoridade porque ele foi ungido a rei? Não, ele ficou na dele. Não tomou conta de nada, mas ele esperava e sabia que se Deus começou a boa obra em escolher ele como rei de Israel, ele não assumiu e esperou o tempo do Senhor. Agora eu pergunto para você, será que Davi não ficou ansioso para assumir o trono de rei? Sim, por isso que aqui diz o versículo número 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Davi lançou perante o Senhor toda a ansiedade. Você acha que ele não andava ansioso? Eu fui ungido a rei. Você acha que ele não ficou ansioso? Ele ficou, mas na sua ansiedade ele lançou aos pés do Senhor e esperou o tempo certo para Deus o honrar. Meu querido, se você está fazendo a obra do Senhor ou fazendo algo para o Senhor, ninguém está vendo, mas eu quero dizer para você, muitas pessoas podem tentar passar na sua frente, mas se aquilo que está para ser feito é para você fazer, ninguém vai fazer, meu querido. Vai ao tempo do Senhor, o Senhor vai te exaltar, vai te colocar lá na frente e você vai ser uma bênção e vai fazer a obra do Senhor. Mas até que isso não chegue, eu quero até entender que muitas das vezes você recebeu alguma profecia de algo que está para acontecer na sua vida. Você fala assim, você pode até estar pensando, mas Deus falou que vai me dar, Deus falou que vai fazer. Aí você tem que fazer igualmente Davi. Davi, ele recebeu a unção de rei, mas ele ficou na dele, não ficou ansioso. Ele ficou aguardando Deus agir, porque já diz a palavra do Senhor, se o Senhor começou a boa obra, ele há de terminar ela. Deus já tinha começado uma obra na vida de Davi, já tinha escolhido ele como rei. Agora era só descansar e esperar o tempo do Senhor, para o Senhor o exaltar. Com isso, faça essas palavras para você também. Deus falou que vai fazer algo na sua vida, Deus falou que vai te dar algo para você, faça igualmente Davi, meu querido. Fica na paz. A primeira coisa, ou seja, uma coisa boa já aconteceu, Deus falou que vai fazer. Então já uma coisa boa já aconteceu, agora é só você descansar no Senhor e aí lançar perante o Senhor a sua ansiedade. Vai ter dias que você vai ficar ansioso, mas por que não acontece? Se Deus falou que vai fazer, por que não fez ainda? Não, aqui o versículo 7 diz, lançando sobre ele quem? Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Davi lançou perante o Senhor a ansiedade de ser rei. Mas por que ele lançou? Porque ele sabia que Deus cuidava dele. E lá na frente, prova que lá na frente Deus o honrou, né? Saul veio a falecer e aí algumas pessoas ainda tentou, acho que é Adonias, né? Tentou ainda tomar o reinado, né? Mas aí o que acontece? Aí, como os planos, o decreto de Deus para ser rei de Israel era Davi, ele tomou o reinado, mandaram chamar ele, levaram ele para lá e ele passou a ser rei de Israel. Então, meu querido, se Deus prometeu algo para você, descansa no Senhor. Mas eu estou ansioso, não vejo a hora de acontecer, não vejo a hora de fazer. Meu irmão, meu amigo, lança perante o Senhor. Em outras palavras, quer dizer o quê?
Entrega nas mãos do Senhor toda a ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. E no tempo certo, Deus vai te exaltar. A palavra do Senhor essa semana para você é essa: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vai te exaltar. E quando ficar ansioso, lance a sua ansiedade diante aos pés do Senhor, que o Senhor vai tomar conta de você. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, né? Meu canal é @Jeremias1967. Você compartilhando, mandando para outras pessoas, você vai abençoar outras pessoas com a palavra do Senhor. Seja um missionário, ou um missionário que proferindo, ou seja, transmitindo essa palavra para outras pessoas, até amigos seus que não são evangélicos, transmite. Porque a palavra de Deus, ela é boa em todo tempo para todo tipo de pessoa. Deus abençoe no nome do Senhor.